Vou apresentar também Albério, que está já aqui comigo. Albério, fala aí um pouquinho, Albério. Se apresente. Oi, boa noite a todos. Então, como pedagogo, né, e com uma extensão na cadeira na faculdade da formação da personalidade em Freud-Lacan da criança, vamos tentar desvendar aí algumas crenças limitantes infantil, que também é algo novo, né, para mim, porque eu já trabalhava isso e não sabia que existia. No convívio aí com o trabalho de Fred, é que eu venho descobrindo isso e aplicando como recurso e ferramenta de mudança. Mas agradecer a todos aqueles que nós espalhamos aí o link, aqueles que atenderam o nosso pedido, o meu pedido. Muito obrigado, boa noite e estamos aí para as perguntas e respostas. Eu também tenho muitas perguntas a fazer. Mostrando para vocês o quanto a crença limitante, que é o nosso tema de hoje, que é sobre o tema de hoje é crenças limitantes. Então, como as crenças limitantes afetam a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, seja na vida profissional, na vida conjugal, na vida pessoal, na vida amorosa, não seja onde for, como essas crenças limitantes acabam prejudicando a cada um de nós. Então, vocês sim podem deixar as suas perguntas aí, deixando as suas perguntas, a gente também pode tirar as suas dúvidas. Sabe, quem já me conhece, e quem já até fez coach comigo já, entende que a crença limitante, ela faz parte de todos nós. Todos nós temos uma crença limitante, tá bom? Então, o que seria a crença limitante? É tudo aquilo que nós adquirimos através dos conhecimentos lá da nossa infância, lá quando era pequenos, morando com o nosso pai, nossa mãe, os nossos tios, nosso avô, quem tiver ali que educou você nas suas primeiras infâncias, e você foi criando, adquirindo, absorvendo valores e crenças. Crenças não é crenças religiosas que eu estou querendo passar para vocês. Crença é tudo que nós acreditamos. Acreditamos que aquilo é certo, aquilo que permeia a nossa vida, os nossos valores. Né? O que acreditamos que aquilo ali de fato existe na nossa vida e que acaba nos limitando. As crenças limitantes, que existem as crenças fortalecedoras, as crenças limitantes acabam limitando a nossa vida nas nossas capacidades e nas nossas necessidades. Então, quando essas crenças nos limitam, também atingindo a nossa identidade, nós não conseguimos alcançar, ou quando alcançamos alguma coisa, nós perdemos logo, porque essa crença que nós temos acaba nos poldando, tá bom? Então, o que acontece com essas crenças, né? Como é que adquirimos essas crenças? Nós sabemos que a nossa mente, né? Se alguém puder falar aí, que são dois tipos de mente que nós temos, né? Que é a mente consciente e a mente inconsciente. O que seria a mente consciente e mente consciente? Né? A mente consciente é tudo aquilo que nós fazemos. Por exemplo, nós estamos fazendo uma live aqui conscientemente, estamos agindo de forma em fazer a live. Aqui a Alessandra está tentando entrar aqui na live, não está conseguindo. Eu estou aqui também ao mesmo tempo tentando ajudar ela aqui, mas estou falando com vocês conscientemente. E o que é inconscientemente? Ela está muito atrelado, o inconsciente está muito atrelado à nossa mente primária, a nossa mente o nosso fundo da mente é onde está tudo armazenado, vamos dizer assim, a mente de longo prazo. Ou seja, quando a nossa mente de longo prazo ela age, por exemplo, quando existe um perigo, você não vai conscientemente se perguntar que perigo é aquele. Mexer um arbusto, por exemplo, você vai parar e vai dizer assim, o que será que está atrás desse arbusto? Será que é um leão? Será que é uma cobra? Você não vai se perguntar o que vai acontecer. A sua mente vai agir rápido e você vai sair trotando daí, vai pular, sair correndo, porque você não vai ficar parado esperando. Isso faz parte da sua mente inconsciente, aquilo que te faz respirar, aquilo que te faz falar. Você não precisa
para balbuciar alguma coisa ou caminhar, você não precisa ter a mente consciente. Imagine você o tempo todo, vai tomar banho, você tem que ter uma mente consciente para fazer isso. Porque o que acontece? A mente consciente, ela é a memória é curta. Ou seja, nós aprendemos, saímos daqui, vamos anotar um telefone ou ligar para alguém, sei lá, o seu celular, você está aqui exatamente, você precisa ligar para alguém, mas seu celular está descarregando. Aí você decora o número ali e vai para o telefone, o aparelho telefônico, por exemplo, para ligar. E você decora, vai lá e de repente você esquece, aí você volta. Por quê? Porque isso é a mente consciente. A memória dela é muito curta, a memória é rápida. Tá? E o inconsciente é aquilo que fica na nossa mente, aquela que gruda na nossa mente e é o que permeia toda a nossa vida, o que nós fazemos, como nós agimos e como nós nos comunicamos. E isso é o que eu vou parar para analisar com vocês, ensinar a vocês e mostrar para vocês o como essa mente consciente e a mente inconsciente agem no nosso corpo, criando as nossas crenças. Não é mesmo, Bério? Sim, sim. Fred, e uma das coisas que eu aprendi com a formação da personalidade em Freud e em Lacan é que a mente ela representa como a parte imaterial e funcional, né? Como é que funciona a parte material a parte imaterial e funcional desse órgão? Ele se encarrega do processamento das informações que recebemos e é responsável por responder a esses estímulos através de uma determinada conduta. E o que é que acontece, Fred? Isto é uma função vital de interação entre a mente e o cérebro. Uma das coisas que eu vi, acho que é Pondé, acho que foi Pondé. Ele, como filósofo, ele falou assim: não esqueçam que a própria palavra mente, ela já está te passando algo negativo, do ponto de vista não de órgão, né? Não de um órgão de função, mas do ponto de vista do que está escrito, já que estamos falando daquilo que nós vemos e assimilamos, a mente, ela já coloca uma situação de que não confie muito no que eu estou te dizendo. Porque cria-se aí, Fred, um conflito do que a mente me diz, o que eu guardei, o que tu falou, né? As negatividades, e agora eu processo isso durante a minha vida. Eu vou processando isso. E o que acontece na escola, que é a minha área? O que acontece é justamente isso. Quando nós colocamos determinada função, aconteceu isso hoje. Pedi para que todas as crianças desenhassem, né? E uma das meninas não conseguia desenhar. Não teve jeito. Ela não conseguia desenvolver. E aí eu fiquei, né? E no final eu perguntei: tá, mas por que tu não desenhou? Ah, professor, todas as vezes que eu desenhava, nunca agradou. Não agradou a quem? Não agradou a quem? Não é que meu pai desenha muito bem. Com certeza, o pai, por desenhar bem, ter essa habilidade, ele não se interessou não é nem por maldade. Ele não passou para a filha, diante dos seus caprichos, diante do seu perfeccionismo, que o que ela fez também estava bom. E ele podia melhorar ela sem ter que dizer que não estava bom. Então, o que acontece, Fred? Frequentemente misturamos o comportamento da criança com quem ela é. Entendeu? Frequentemente nós misturamos o comportamento da criança com quem ela é. Isso é uma coisa muito séria. Por quê? Porque aí definimos a personalidade dela pelas suas ações. Se essa ação foi boa, nossa, fulano é inteligente. Se não atendeu aos meus pré-requisitos, eu não elogio, faço tá bom. Entende? Fred, nos anos 60, acho que tu também deve ter visto esse desenho,
Nos anos 60 foi criado um desenho que era uma hiena. Larry e Harry, acho que era isso. E a hiena era a própria depressão em pessoa. Ó vida, ó céu, ó azar. Né? Sim. E esse personagem, hoje eu estava estudando para a gente conversar, e esse personagem me vinha direto, né? E quantas vezes a gente não pega esses futuros homens, essas futuras mulheres, com essas indagações? Não, professor, não desenho tão bem. Não, professor, não me force, não, por favor. Não. E, cara, e vai gerando uma timidez, um medo, vai gerando uma anulação. E, às vezes, nós temos uma ficha, Fred, que temos que colocar alguns diagnósticos e tiramos até um prognóstico para poder passar para a próxima sala onde eles vão atuar, se você não conseguir dar um resultado. E, como tem um psicopedagogo, às vezes aquela situação não passa mais pelas nossas mãos. Ela vai direto ao psicopedagogo e aí não temos como saber qual foi o resultado. Né? Então, depois que nós começamos a conversar, e eu fui vendo e assimilando algumas coisas que tu coloca como prática de vida, e com a graça de ser um coach cristão, eu fui vendo que eu tinha que acrescentar mais algumas coisas relacionadas justamente a não só crença do ponto de vista de crença como algo negativo e limitante, mas a própria crença no sentido religioso também. Porque, olha só, Fred, como é interessante essa questão de você criar na cabeça da criança uma crença limitante. O pai falando com a criança, ele foi numa determinada igreja e o líder religioso falou assim: quando você morrer sem Deus, você vai descer e vai para os infernos. E num dia desses aí, o avô dele morreu. E como enterraram o avô para baixo, claro, na cabeça dele, o avô está no inferno. Cara, e a irmã chegou para mim e disse: olha, Alberto, que coisa. A freira, cara, chegou para mim e disse: Alberto, olha que coisa interessante. Tá, para mim foi só uma coisa até engraçadinho. Hoje não. Eu vendo aquele menino que eu vi, aquela criança, hoje um rapaz, um homem, praticamente, eu vejo o quanto aquilo marcou ele. Que ele hoje não consegue lidar com Deus. Por quê? Porque ele permitiu que o avô dele descesse aos infernos. Entendeu, Fred? E é muito interessante, cara, essa questão de definir a personalidade da criança. Porque não é só com a palavra que nós desmotivamos e criamos falsas crenças que vai acompanhar essa criatura até o fim da sua vida. Se não tiver, claro, hoje, né, Fred, já temos tantos recursos, tantas ferramentas para que se reverta isso, mas até alguém entender, né, onde isso entra. Nós temos dificuldade para ir no médico, né, cara? Só vai quando está nas últimas. Imagine para trabalhar uma questão. E na ignorância, muitas vezes, dos pais, é apenas uma preguiça, é apenas uma má vontade, é apenas. É porque eles não sabem, né? Porque se eles soubessem, eles fariam diferente. Pois é isso que eu digo. É a definição da criança pelas suas ações. Sim. E aí, Fred, aqui está a grande chave da coisa, né? É justamente isso daí, né? Porque nós não nos damos conta de que a criança, falando da minha área, ela absorve isso. E vão criando essas crenças que tu estava agora explicando, né? Sobre elas mesmas. Na verdade, quando olhamos para a nossa história, como tu está fazendo agora, né? Quando nós olhamos para a nossa história, para a nossa infância, nós vamos identificar isso que tu está falando, né? Várias crenças a respeito de si mesmo, que fomos absorvendo, construindo, a partir do que nos disseram sobre nós. Não é isso? Então, é isso, Fred, que eu tento hoje, como pedagogo, e a gente está num mundo onde as coisas se renovam muito rápido a cada dia.
E eu fico muito atento a isso, sabe? Se eu pudesse, eu tinha mais curso para qualificar a minha pedagogia. E, cara, eu vou te dizer uma coisa, o quanto eu cresci como ouvinte teu, por exemplo, que é quem eu escuto mais, é contigo, e eu comecei a me fazer essas indagações, sabe? Que tal eu explorar isso um pouco melhor? Essas minhas falsas crenças, explorar ela de forma boa. Por quê? Porque, Fred, eu ouvi muito como criança, você é muito desobediente. E, na verdade, eu não era desobediente. Não era que eu não prestava atenção no que meus pais falavam ou no que os professores falavam. Era que agora, depois de velho, eu descobri que eu tenho um problema de audição. Mas, cara, eu trabalhei tanto isso na minha cabeça, que acho que você já percebeu isso. Eu tenho um pavor a telefone. E até agora eu não consegui vencer. De tanto que eu ouvi. Por quê? Porque eu interpretei sobre aquilo. E interpretei de forma que eu guardei negativa. Eu sou muito desatento. E não consigo seguir as ordens da professora, do professor, do meu pai. Tu quer ver uma coisa interessante, Fred? Como isso interfere até mesmo na minha vida, na minha casa. Quando a minha esposa coloca isso, eu sei que ela nem sabe, talvez, dessa situação minha. Ela fala igual a minha mãe ou meus professores falavam. Cara, gera um sentimento de raiva misturado com culpa. Hoje um pouco menos, porque eu descobri que eu já tinha isso na infância. Problema de audição. Então, mas eu guardei isso. Eu guardei. Meu Deus do céu, como você é bagunceiro e desorganizado. E até hoje eu acho que eu sou bagunceiro e sou desorganizado. E olha que eu sou perfeccionista, cara. Imagina. Você acaba absorvendo isso e levando para sua vida toda, né? Porque exatamente a maior autoridade sua dentro da sua casa são seus pais. Não, e o pior, Fred, é que eu consigo me ver como desorganizado e não consigo colocar as minhas coisas na ordem. Hoje, né, acompanhando as tuas colocações, as colocações de outros, que tu também indica, é que eu vejo que muita coisa foi construída na minha infância. E como foi por pessoas que eu tinha grande respeito, professor, pai, acabou. Agora eu consigo ficar de frente com esses problemas e dizer, não é bem assim. Porque, Fred, o que é distante para tu pode não ser para mim. Da tua casa para Nova York, eu não sei qual é a distância. Mas deve ser mais próximo para tu ou para mim. Da minha casa para o supermercado aí, Carrefour do Recife, é mais longe para mim. Para tu não, o ponto de vista de onde eu tô. E de onde eu tô agora, de pé, é fácil olhar e até perceber nesses do câmbio, né? Que vem para minha mão. Por quê? Porque agora, mas para eu poder dizer assim, ó, eu tenho condições de discutir essa situação da criança, eu primeiro tive que me ver lá. Eu primeiro tive que me encontrar lá atrás e dizer, não, então é por isso que eu me condeno por isso. Eu já consigo conversar com o pai, chamar o pai. Ó, Fred, tem uma coisa interessante aí que eu dava aula aí no Recife, no Colégio Monsenhor Viana, aí em Beberibe. E Fred, a criança tinha era um palavrão, cara. Tudo que ela falava tinha um palavrão. Eu disse, meu Deus do céu, não é possível. Aí eu mandei chamar os pais, né? Aí eu perguntei ao pai, ô mãe, por que é que essa criatura... Aí só um minutinho. Por que é que essa criatura fala tanto palavrão? Deixa eu arrumar aqui. Fala tanto palavrão. Perdão o pessoal aí, né? Professor, não sei com quem ele aprendeu, não. Eu disse, com a senhora, minha senhora.
Assim, ó, No Santos falou. a resposta que ela me deu, a resposta que ela me deu já disse tudo. Professor, não sei com quem ele aprendeu isso não, professor. É igual a senhora, velho. Com a senhora. Aí, Fred, quando eu fui fazer o levantamento, a casa lá era um convívio de mulheres sozinhas, né? E esse casal acolhia essas mulheres e oferecia serviços de sexo. Aí você vê, ele também, que era uma criança, que o pai colocava ele, cara, para dormir, eles assistindo Café com Razão. Café filosófico. Isso foi uma escola particular. E a criança tinha na cabeça dele. Cara, às vezes ele fazia gestos até não nazista, mas ele fazia gestos até gestos de Napoleão, ele botava a mão assim, ó. E ele tinha uma oratória, cara. Claro que tinha palavras erradas e tal, mas ele falava. Isso foi a escola construir. Primeira etapa, lá, a segunda etapa de Rio Doce. Não, Novo Horizonte. Olha só, a construção que fizeram nessas duas cabecinhas. Um era um devasso e o outro era um catedrático. Né? Então, uma vez que nós vamos construindo essas crenças, né, sobre nós mesmos, elas vão se tornando as nossas verdades, né, Fred? Isso. O nosso modo operante de pensar, de agir. Por quê? Porque acreditamos fielmente naquilo, né, Fred? Isso. Ainda mais tendo vindo, como eu falei, de alguém que nos conhece e que é referência para nós. Então, aquilo concretizou, né?